Boa noite. Vamos para a nossa live de hoje. Por que você emagrece e volta a engordar? Por quê? Que tal de efeito sanfona é este? É hoje que a gente vai falar de efeito sanfona, gente. Aquela questão que parece que não tem fim, sabe? Emagrece, resolvi, engorda. Meu Deus, isso é um sofrimento, né? Na vida de muitas mulheres, uma frustração, porque cada vez que emagrece, acha que resolveu o problema, passa um tempo, o problema volta. Então, o meu programa de emagrecimento, tudo que eu crio para as mulheres é exatamente para resolver esse problema. Ou metabolicamente, ou emocionalmente, ou as duas coisas. Então, hoje eu vou falar sobre isso. Por que você emagrece e volta a engordar. Não, quase que eu postei errado. Só um minuto. Porque você emagrece e volta a engordar. Então, hoje esse é nosso tema. Quem tem estado aqui nas lives anteriores sabe que isso daqui são lives aulas, né? Com papelzinho e caneta para vocês anotarem. O que você quer? Computador. Só um minuto, gente, que no meio da minha live tem gente pra me atrapalhar. Só um minutinho. Só um minuto que eu preciso passar um fio por aqui. Tá vendo como é, né? Faz vocês se lembrarem do Faustão, de quem sabe faz ao vivo. Então, porque uma pessoa emagrece e volta a engordar, que é o que as pessoas chamam de efeito sanfona. Eu chamo de um problema que parece que não tem solução. Porque o que eu desejo para as mulheres é que elas tirem aquele problema das costas, que elas passem a viver de uma forma leve, sem precisar se preocupar com isso. Então, vamos lá, sem enrolo. Vamos lá? Número 1, posso começar? Papel e caneta na mão? Número 1. Por que uma mulher emagrece e volta a engordar? Primeira coisa, porque ela acha que precisa ter foco. A palavra foco tira você do seu resultado definitivo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando você pensar em resolver o seu problema com a balança é esquecer a palavra foco. Esquece foco. Por quê? Eu tenho 49 anos. Qual a idade de vocês? Escreve aqui pra mim. Acredito que vocês tenham 40 e poucos, 50 anos, 30, como Camilo, menos de 30. Então, uma mulher, principalmente depois de 30 anos, ela não tem foco. Ela não vai ter foco no emagrecimento. E o problema é que as pessoas acham que a questão é a falta de foco. Que ela não emagreceu porque ela não conseguiu colocar foco nisso. Toda mulher que coloca foco para emagrecer, emagrece e engorda, emagrece e engorda. Porque quando ela bota foco, ela emagrece. Quando o foco sai da questão do emagrecimento, ela volta a engordar. E isso vai acontecer sempre, 100% das vezes. Porque uma mulher não vai ter foco para emagrecer. Porque ela tem muitas questões para resolver. Ela não pode ficar parada prestando atenção numa coisa só. Uma mulher vai prestar atenção nos filhos, no marido, nos pais que já estão com idade para serem cuidados ou demandar algum tipo de cuidado maior, no trabalho, na casa, nas próprias demandas emocionais dela. Ela não vai ter foco no emagrecimento. E o que é ter foco? É ficar assim, ó. Eu preciso ver o que eu vou comer, eu vou pra festa, eu não vou comer. Oi, Juliana.
eu vou pra festa, não posso comer, eu preciso ter foco, eu preciso fazer atividade física, eu preciso isso, preciso aquilo. Então, quando você acha que é de foco que você precisa para emagrecer, você não vai resolver o seu problema. Sempre vai ser temporário. Você vai fazer isso por um tempo, depois você vai voltar a ganhar peso, tá? Então, foco nem pensar. O que é que você precisa? Então, a gente vai tirar o foco e vai colocar outra coisa no lugar. O que é que você precisa colocar no lugar do foco? É uma vontade, é um desejo. Eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer. Porque tudo que a gente quer, eu quero me conectar com meu filho. Eu quero sair das dívidas. Eu quero restaurar meu casamento. Então, tudo que a gente quer muito, a nossa mente vai buscar recursos para fazer aquilo dali funcionar. Só que não é a nossa mente consciente. É a nossa mente subconsciente. Se é a nossa mente subconsciente, você não precisa ter foco, porque você não precisa ficar prestando atenção nisso. Quando você vê, você já fez. Ao contrário, quando você realmente não quer, quando você quer reclamar, quando você quer ter motivo para reclamar, quando você vê, você não fez. Você está sempre inventando uma desculpa, sempre justificando alguma coisa. Ah, mas eu não fiz atividade física. Eu atendi uma paciente essa semana que ela foi do Mood, que é meu método de emagrecimento, e agora ela tem se consultado comigo por conta de exames e tal. E ela falou, eu saio de casa e já deixo a minha roupa da academia dentro do carro, porque eu já me visto no trabalho e vou para a academia. Isso é uma pessoa que quer fazer dar certo. Então a gente precisa querer muito. Vou dar um outro exemplo. Eu não gosto de futebol. Acho um saco. Ficar 2 horas lá parado, meu Deus, tanta coisa de fazer, ficar parado aqui olhando esse negócio, que saco. Só que meu filho adora futebol, é super flamenguista. E eu canso de assistir futebol com meu filho, mesmo sem gostar. Por quê? Porque eu quero ficar 2 horas ali com ele. É o momento que a gente está interagindo, está conversando, está trocando ideia, está se conectando. Então isso é o que eu quero de verdade, e a minha mente vai buscar formas disso acontecer. Então é no horário do almoço, é deitar com ele um pouco antes de dormir, e com minha filha também, tá? Só que com ela é mais fácil. Então quando você quer emagrecer de verdade, você coloca as coisas em prática que precisam ser colocadas para as coisas não desandarem. Por exemplo, você sabe que o seu problema da noite não é a noite. Quando você diz, meu problema é a noite, como muita noite. O problema é a tarde, que você não comeu direito. Você passou a tarde toda morrendo de fome, à noite, obviamente, você enfiou o pé na jaca. Comeu tudo que aparecia na frente, estava desesperado de fome. Quando você quer emagrecer, naturalmente você vai gastar 2 minutos para preparar um lanche e levar para o trabalho. Ou você já vai pensar, hoje eu vou pedir um lanche não sei aonde, hoje eu vou comprar o lanche saudável tal que tem lá no trabalho. Então, não é uma questão de foco, é uma questão de querer. Porque quando você acha que você tem que ter foco, você acha que você tem que tirar todas as coisas da sua frente. E é exatamente o contrário. É o contrário que funciona. A gente não tem que tirar as coisas da nossa frente. A gente tem que emagrecer, ser saudável, ter vitalidade, ter energia, ter uma alimentação que nos proporcione tudo isso dentro da vida que a gente tem, com os horários que a gente tem, com o trabalho que a gente tem, com os filhos que a gente tem, com tudo. E a gente vai conseguir dar conta disso. Quando você acha que você precisa daquele momento perfeito para emagrecer, pode parar. Toda vez, ao longo dos meus 20 anos de consultório, eu sou nutricionista há 25 anos, faço consultório há quase 20, que
eu recebo uma mensagem, uma ligação de alguém que fica: ai, Raquel, preciso ir no consultório, preciso, tô desesperado, pelo amor de Deus, me encaixa, arruma um horário pra mim, liga pra secretária, e alguém já desmarcou. Naquele desespero, pode saber, não vai funcionar. Eu não faço nem uma gota de suor pra me esforçar e botar essa pessoa, porque eu sei que vai ser temporário. Porque essa pessoa, naquele momento, ela tomou uma decisão e ela tá com foco. Eu tenho que aproveitar agora porque é o momento. E não é sobre isso. É sobre você realmente querer. Se eu tô na academia? Não, eu tô em casa. Olha, livros, tô em casa. Tô com... parece... Pedalando por quê, gente? Tô parecendo que tô pedalando, tô me mexendo aqui. Não, tô parada, tô numa cadeira, aquela cadeira assim, ó. Enfim, então não é foco que a gente precisa. Falar de Roberta. O pai de Roberta mora... Ah, você! Tô aonde? Ah, tá, eu tô cega. Pensei que você perguntou, tá onde? Roberta tem marido, trabalha, tem 2 filhos, um adolescente jovem, mais para adulto. O pai mora com ela. Roberta emagreceu 14 quilos e tá onde agora? Na academia. Não é sobre foco. Não é sobre negligenciar as outras coisas e colocar toda a atenção ali. Por quê? Me veio aqui na cabeça uma paciente que eu tenho que é contadora. Agora, nessa época, esse mês, os contadores ficam enlouquecidos. Imagina que ela acha que ela precisa ter foco no emagrecimento. Certamente, nesse mês de maio, ela vai largar tudo, porque ela não conseguiu ter foco. E aí, a pessoa vive naquele ciclo. Eu boto foco, faço tudo, depois eu largo tudo pra lá, enfio o pé na jaca e reforça na minha mente que emagrecer é difícil, que se eu não tiver foco não dá certo, que qualquer coisinha que eu como eu engordo de novo e tem que começar tudo do zero. Então é um looping na mente dessa pessoa que faz com que ela fique nesse efeito sanfona. Emagrece, larga tudo, aí come um pãozinho, depois um docinho, depois um final de semana, depois ela... Tô sem foco e aumenta o peso. Depois ela entra no foco, emagrece, depois ela sai de novo. Então vive nesse ciclo. Agora uma mulher, quando coloca o metabolismo para funcionar da forma correta, muda a cabeça dela, ela sai um pouquinho daquela rotina, mas o que ela fala? Eu sei para onde eu tenho que voltar. Esse sai um pouco da rotina, gente, acontece com todo mundo, comigo inclusive. O mês de março começou com carnaval, teve o meu aniversário no final de fevereiro, depois teve o carnaval, depois eu viajei, depois foi aniversário do meu filho. Então foi um mês que eu fiz mais refeições livres, menos atividade física. Só que eu vivo, e vocês todas vivem. Tira da cabeça de vocês essa ideia de que vocês precisam ter foco. Isso é um grande motivador para levar um processo de emagrecimento ao fracasso. Esquece esse negócio de força, foco e fé. Então eu garro no ódio com essa palhaçada dessa frase. Força, foco e fé. Não, tá? Então não é de foco que você precisa. O que você precisa é querer. E o querer, ele se movimenta todos os dias. Por exemplo, eu nunca fui de fazer atividade física à noite. Mas eu já me determinei a fazer 5 vezes, pelo menos de 5 a 6 vezes, de atividade física durante a semana. Então, fiz segunda, terça, quarta. Amanhã eu vou viajar, não vou conseguir fazer. Então, eu tinha que fazer hoje. De qualquer maneira, eu queria fazer hoje. Porque sábado e domingo eu vou ver ainda como é que eu vou fazer, porque amanhã não vai dar. Então, eu fiz à noite, que não é uma coisa habitual pra mim. Terminei a live, a corrida, correndo, tomei banho pra estar aqui 7h30 e dei meu jeito, resolvi minha questão. Então,
o querer é dia a dia. Você tem que querer mais o resultado do que a outra coisa. Por exemplo, eu cheguei do plantão exausta. Eu viajei de madrugada, fiz um plantão de 12 horas. O que eu queria? Tomar um banho, comer e me jogar na cama. Mas mais do que isso, eu queria o resultado de uma atividade física 5, 6 vezes por semana. Então, é sobre querer, não é sobre ter foco. Por isso eu pergunto para os pacientes de 1 a 10 quanto você quer. Por que você quer? Por que você quer emagrecer? Por que emagrecer é importante para você? A gente precisa futucar um pouquinho mais lá embaixo. Essa semana eu atendi uma paciente e ela logo falou assim, mas eu não importo com o meu peso não. Não tô nem aí pro meu peso. A questão é que eu fui no médico, o médico disse que meus exames estavam horríveis. Aí eu fiquei preocupada. E ela é uma mulher que trabalha muito, é uma mulher que sustenta 3 filhos, é uma mulher que se veste com pouca feminilidade, uma mulher dura. Aí eu perguntei pra ela, com quantos anos você começou a trabalhar? Ela falou, 16. Sua mãe trabalhava? Aí ela falou, sim, trabalhava em quê? Empregada doméstica. E seu pai? Operário. Então os dois, um trabalho muito pesado, um trabalho pouco intelectual, um trabalho duro. Isso repercutiu na vida dela. E uma mulher que tem esse perfil não tá preocupada com estética. Não fica mimimi, ai eu tô bonita, ai eu tô de biquíni, ai eu tô de vestido. Não, a cabeça dela não funciona desse jeito, ela é prática, objetiva. E por que eu tô falando isso? Porque cada pessoa que tá aqui funciona de um jeito. Não adianta você pegar o modelo Virgínia e falar, nossa, Virgínia, tem gente que tá nem aí pra Virgínia de biquíni, pro corpo de Virgínia, pra isso, pra aquilo. Tem mulheres que estão preocupadas com biquíni, tem outros que não estão nem aí pro biquíni. Então não adianta eu dizer, você quer botar um biquíni? Você quer isso, aquilo? Cada uma de vocês vai querer emagrecer por um motivo. E vocês precisam futucar isso para vocês entenderem o que é importante para vocês, o que é valioso para vocês. Porque o que vale para você não vale para mim. Então não adianta você copiar o que a colega tá fazendo. Porque às vezes você vai pegar a mesma dieta da colega, vocês duas vão começar juntas, ela vai caminhar e você vai voltar. Por quê? Porque ela tem um motivo e você não tem. A motivação é um motivo que gera uma ação. A pessoa fala, eu tô precisando de uma motivação. Não, você tá precisando de uma motivação, mas não é o externo que vai te dar, não sou eu que vou dar, ou quem você vê na televisão, ou isso ou aquilo. A motivação é um motivo de você querer aquilo. E é um motivo que gera uma ação. Vou voltar no exemplo do futebol. Eu não gosto de ver futebol, mas por que motivo eu tava vendo? Porque eu queria estar junto com meu filho. Esse motivo gerou minha ação de ficar 2 horas ali, vendo aqueles homens correndo, gritando, comentando, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Eu fico assim, gente, palhaçada. Mas é um motivo que gera uma ação. E vocês precisam disso. Não levem um processo de emagrecimento de uma forma rasa. Porque isso é um problema na vida de muitos de vocês. Emagrece, engorda, toma remédio, faz dieta, faz exame, dá problema no joelho, problema no calcanhar, esporão e não sei o que, tá com não sei o que, não pode fazer atividade física, tá com problema na coluna e o exame dá ruim. Sabe aquela luta, aquele negócio que tipo assim, gente, pera um pouquinho, tira isso. Esse é um problema que vocês não precisam carregar. Não é normal, só porque você passou de 40 anos, você ficar nessa guerra contra a balança. Isso não é normal, isso não é fisiológico. É uma conversa fiada. As pessoas falam, depois dos 40 anos é difícil mesmo de emagrecer. Não é difícil de emagrecer.
Depois dos 40 anos é difícil você fazer a coisa certa. E aí eu vou passar para o segundo item. Por que você emagrece e volta a engordar? Porque você emagrece da forma errada. Porque você não ativa o seu metabolismo do jeito que tem que ativar. Então hoje eu vou tratar de duas questões aqui com você. Uma é a cabeça, eu falei, e agora eu vou falar sobre o seu metabolismo. Hoje, quinta-feira, eu tô fazendo uma mega oferta do 40 mais magra, que é meu protocolo de destrave metabólico para mulheres com mais de 40 anos. São 6 semanas ativando diferentes sistemas do corpo. Na primeira semana, a gente ativa o fígado, que é o órgão no nosso corpo que tem a capacidade de eliminar toxinas. Quanto mais toxina a gente tem, mais lento o metabolismo fica, mais doenças, mais falta de energia. Quanto menos energia, menos você quer fazer atividade física, mais você quer comer. Se você não tem energia, você quer comer mais doce, quer comer mais carboidrato, porque o carboidrato traz energia mais rápida para o nosso corpo, fornece energia de uma forma mais rápida. Então uma coisa leva a outra. Aí você come muito doce, tem um pico de energia, depois tem uma descarga de insulina, faz hipoglicemia, você tá cansado de novo. É aquela pessoa que fala assim, eu vivo cansado, gente. E aí aumenta a quantidade de fungos, porque os fungos se alimentam do doce. Quanto mais fungo, mais cansaço, mais falta de energia. Então uma coisa puxa a outra. Então, na primeira semana do 40 mais magra, a gente trata do fígado. Na segunda semana, a gente trata do sistema imunológico. À medida que a gente começa a eliminar toxinas do nosso corpo, a gente precisa fortalecer o nosso sistema imunológico. Por quê? Porque um sistema imunológico frágil prejudica o metabolismo, atrapalha muito o emagrecimento, além da saúde, obviamente, né? A gente fica mais suscetível a ter doenças graves. Sistema imunológico frágil nos preocupa porque eu quero que você esteja protegida de câncer, de doenças inflamatórias, de doenças autoimunes. É lógico que eu não quero que você viva gripada, mas isso é muito pequeno perto de outras preocupações maiores. Então, na segunda semana, a gente cuida do sistema imunológico, porque, além de todas as questões da saúde, atrapalha muito o seu emagrecimento, quando o sistema imunológico está frágil. Na terceira semana, a gente cuida da tireoide, que é um órgão metabólico. Se a sua tireoide não estiver funcionando bem, você fica com o emagrecimento travado. Algum tempo atrás, eu engordei, 1,5 kg e eu não conseguia sair desse 1,5 kg por nada. E eu fui fazer um exame. Oi, meu amor. Eu fui fazer um exame, meu amor, meu filho, gente, olha, meu gato. E eu não tinha hipotireoidismo, mas estava com um TSH um pouquinho elevado, que significa hipotireoidismo subclínico. O que significa isso? Que a tireoide não está doente, mas também não está funcionando do jeito que deveria. A minha mãe tem hipotireoidismo. Patrícia, dei um exemplo de contadora mais cedo, inspirado em você. Também te amo, meu amor. Então, perdi até a concentração com eu te amo do meu filho. Então, o que eu tava falando mesmo? Da tireoide. Então, a minha mãe tem hipotireoidismo. E nessa ocasião, eu estava começando um quadro de hipotireoidismo subclínico, que é uma tireoide que não está doente, não requer medicação, reposição hormonal, mas era uma tireoide que não estava funcionando tão bem. E aí eu fiz o que precisava ser feito, usei os alimentos que estimulam a tireoide a funcionar melhor, enfim, fiz todo o processo. E o 40 mais magra também, desde que eu criei ele, todo ano eu faço o protocolo, que são 6 semanas e é maravilhoso. Hoje, falei mais cedo nos stories, hoje a gente está com uma mega oferta dele, é só hoje.
Quem tiver aqui na live e digitar estrela aqui nos comentários, vai cair lá no direct, vai receber direto o link para entrar no 40 Mais Magra, que tá com valor promocional só hoje, tá? Então, na primeira semana a gente cuida do fígado, na segunda semana do sistema imunológico, na terceira semana da tireoide, na quarta semana a gente cuida do cortisol, que é o hormônio do estresse. Digita aqui isso nos comentários. Me diz se deu certo aí o negócio. Se não der, depois eu envio pra você, Patrícia. Patrícia. Então, a gente cuida do cortisol. Por quê? Porque o cortisol, que é o hormônio do estresse, estimula a fome, desequilibra os hormônios ligados à fome e à saciedade. Sabe aquela pessoa que fala, gente, eu vivo com fome. Eu como e continuo com fome. Toda agitação, toda descarga de adrenalina, todo cortisol em excesso circulando no nosso corpo gera desequilíbrio entre fome e saciedade. Gera redução de massa muscular e aumento de gordura. Então a gente precisa modular o cortisol. Eu não tenho como fazer você não ter estresse. Então o que eu posso fazer é modular o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, no 40 Mais Magra, esse protocolo de destrave metabólico, na primeira semana a gente cuida do fígado, depois do sistema imunológico, depois da tireoide, depois do cortisol, depois da parte metabólica. Deixa eu explicar para vocês. A obesidade e o sobrepeso é uma doença nutri, neuro, imuno, endócrino, metabólica. Nutri, neuro, imuno, endócrino, metabólico. Então, em cada um desses sistemas, a gente precisa agir para o metabolismo destravar. Não adianta você ficar fazendo dieta cetogênica, jejum prolongado, usar medicação, o que quer que seja. Enquanto você não mexer nesses mecanismos, a coisa não flui. Então, a gente, na quinta semana, a gente mexe com a parte metabólica. E na sexta semana a gente entra na manutenção. Então são 6 semanas onde você perde de 8 a 10 quilos à base de gordura. Seu corpo faz isso daqui, ó. Tem uma moça que viajou até ontem, eu acho. E ela me mandou um print falando assim, gente, eu vou viajar, tô muito feliz, porque ela vai viajar pra Europa, lá tá verão agora, tá começando o verão. E ela falou, tô levando vários shortinhos, esse short, aí mandou uma foto, esse short não tava passando na minha coxa. Então, é um protocolo que destrava o metabolismo de uma forma muito rápida, muito eficiente, traz muita saúde, energia e traz perda de peso às custas de gordura. Por quê? Um dos motivos de uma pessoa emagrecer e voltar a engordar é emagrecer da forma errada, perdendo massa muscular. Quando você emagrece muito rápido, quantas pessoas você conhece que emagreceram, você fala assim, gente, fulano emagreceu, mas tá pelancuda, tá com a cara de velha, parece que tá doente, sabe? A cara caiu. Por quê? Porque essa pessoa emagreceu errado. Ela perdeu massa muscular e não gordura. E o músculo tem uma atividade metabólica, um papel na atividade metabólica muito intenso. Então, quanto menos massa muscular, mais lento seu metabolismo fica. Por isso que uma pessoa que emagrece muito rápido, da forma errada, pelancuda, depois a pessoa faz o quê? Engorda de novo. Outro dia, a gente encontrou no hospital uma pessoa, aí a colega falou, gente, fulana tá muito magra, nossa, emagreceu muito, e foi de repente. Foi tão de repente que eu nem cheguei a vê-la assim. Da última vez que eu vi, ela tava no corpo dela normal, cheinha. Enfim, aí a outra pessoa conhece ela há mais tempo e falou assim, mas ela sempre fica assim, ela sempre tem uma fase magra, uma fase engorda, uma fase magra, uma fase engorda. Cara, que vida é essa? Tem pessoas que falam assim, meu armário tem roupa de todo tamanho, tem 40, 42, 44, 38, quando eu tô bem magra eu visto esse, quando eu tô mais cheia eu visto esse. Isso não existe.
instabilidade na nossa vida parte de uma instabilidade emocional. À medida que o tempo vai passando, essa instabilidade que está se manifestando no nosso corpo vai começar a se manifestar em outras coisas, em outras relações, não só com a comida, não só com o seu corpo. Então você precisa resolver isso. Chega de emagrecer e engordar de novo. Você precisa entrar num caminho sem volta no seu corpo, em relação ao seu corpo, em relação às suas emoções. Então aqui para quem entrou depois, hoje, só hoje, a gente está com uma oferta do 40 mais magra e quem digitar aqui estrela vai cair direto numa mensagem no direct com um link para ter acesso a essa oferta, tá bom? Então estamos conversados. Por que você engorda? Por que você emagrece e volta a engordar? Porque você acha que precisa de foco. Então, para quem entrou depois, assiste o início da live, porque eu falei muitas coisas sobre isso. Isso é um ponto, assim, fundamental. Se você quer emagrecer e não voltar a engordar, você precisa prestar muita atenção nessas duas coisas que eu falei hoje. Sobre o foco e sobre emagrecer da forma errada. Deve fazer, Rosana. Deve fazer. Porque é um protocolo de limpeza metabólica, limpeza de toxina do corpo, de ajuste hormonal, né? A gente mexe com os hormônios de uma forma muito positiva. Então, principalmente quem tem, não é nem só quem teve câncer, quem tem história de câncer na família. Todo ano eu faço protocolo do 40 mais magra. Desde 2008 pra cá, todo ano eu fazia 30 dias de detox. E detox, gente, não é dieta líquida, tá? As pessoas acham que fazer detox é ficar tomando sopa detox, suco detox, chá detox, não é nada disso. Detox é comer comida normal, arroz, feijão, fruta, tudo normal. Só que nesse período detox, você tira algumas coisas que intoxicam o corpo e come comidas normais e estimula o consumo de alguns outros alimentos que ajudam a eliminar a toxina do corpo, tá? Então, todo ano eu fazia um protocolo de detox. Depois que eu criei o 40 mais magra, eu mudei. Me aprimorei, né? Melhorei. Aí eu comecei a fazer o protocolo do 40 mais magra porque tem resultados maravilhosos. E aí, ó, Sidmara, 44 anos, notei que minha barriga vive estufada. Pode ser peso, pode ser distensão abdominal mesmo, de gases, de desequilíbrio de flora intestinal, né, que se chama desbiose, desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins. E, cara, 40 mais magra é um protocolo fantástico, tá? Toda terça e quinta, 19h30, eu tô aqui numa live com vocês. É live aula mesmo, né? Papel e caneta, anotando, porque realmente eu entrego ouro aqui pra vocês. E hoje, especificamente, eu tô chamando atenção para essa oferta do 40 mais magra, porque a gente está mudando várias coisas nos meus cursos, nas mentoria. Ontem à noite, para quem viu meus stories, eu tava dando mentoria para nutricionista e o 40 mais magra eu tô pensando ainda como que eu vou encaixar ele nesse contexto todo, né? Então, pensando que pode existir a possibilidade dele ficar disponível só para quem já está em cursos maiores meus, eu quis fazer essa oferta para dar possibilidade, oportunidade para outras pessoas fazerem ele também. A gente trata de desbiose. Olha só, o 40 mais magra é um protocolo de destrave metabólico, não é a conduta individual. Eu não vou fazer uma dieta para Sidmara ou para Amanda, para Larissa, não. É um protocolo. É de uma forma assim bem simples, bem prática, bem objetiva, muito fácil. Eu encontrei com uma moça e ela falou: eu tô no 40 mais magra. Eu falei: isso eu não vi você no grupo. Aí ela falou: não entrei no grupo. Eu falei: mas como que você vai tirar suas dúvidas? Ela falou: não tive dúvida nenhuma. E tem até um vídeo dela.
Vou postar o vídeo dela depois nos stories, fica prestando atenção. Então, é um protocolo que você paga com o link, recebe o acesso por e-mail. Tem 6 aulas ali. Semana 1, semana 2. É meu? Não, tô mostrando porque é difícil emagrecer. Por que é difícil de falar? Aqui. Pensei que ele tivesse feito pra mim. Já fiz minha última refeição hoje. Muito obrigada. O que é? Pizza? Mas é pizza caseira, tá, gente? O que você botou na pizza? Deixa eu dar a receita, gente. Anota aí. Um ovo. Uma colher de sopa de farinha de linhaça. Uma colher de sopa de farinha de linhaça. Polvilho azedo. Uma colher de sopa de polvilho azedo. Farinha de aveia. Uma colher de sopa. 3 farinhas já até agora, tá, gente? Uma colher de sopa de farinha... Calma aí, repete? Linhaça dourada. Linhaça dourada, aveia, polvilho azedo, um ovo. O que mais? Sal a gosto. Sal, a gosto dele é muito sal. E uma colher de café de fermento químico. Uma colherzinha de fermento. Joga ali. E água, porque senão não vira massa. Ele bota água também, tá, gente? Ele vai fazendo a receita do jeito dele. 3 farinhas, um ovo, sal. Farinha de linhaça, farinha de aveia e polvilho azedo. Fermento, misturou, frigideira pra cima, pra baixo, bota um queijinho, orégano. Traz aqui de novo, que entraram outras pessoas aqui. O negócio já tá até esfriando. Não tá esfriando não, que o prato tá bem quente. Olha, gente, olha, parece uma pizza. Botou um queijinho de búfala. Eu tô até aguando aqui, mas eu já fiz minha última refeição. Muito obrigada, tchau. Pegaram a receita aí, gente? Mistura tudo, um ovo, as 3 farinhas, sal a gosto, um pouquinho de fermento, misturou, frigideira. Não sei se tem que untar a frigideira, acho que tem. Vamos lá. Então, essa galera toda que entrou aqui depois, trata desbiose, né? Eu tava respondendo aqui pra Sidmar. Então, são 6 semanas, tem uma aula. Semana 1, o que você tem que fazer? Isso. E tem um PDF, um material escrito, se você quiser imprimir, é um resumo daquilo dali. Semana 2, 3, 4, 5, 6, manutenção. E tem um grupo de WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas. Como eu falei para vocês, a gente está reestruturando todas as coisas. Eu tenho um método de emagrecimento, que é o Mood, tem mentoria, tem programas de emagrecimento de consultório, enfim, tem várias coisas. E então, nessa turma do 40 Mais Magra, eu não fiz isso nunca antes. Nessa turma eu vou fazer uma aula inaugural só para essas pessoas que estão entrando no 40 Mais Magra. Porque o 40 Mais Magra é um protocolo de destrave metabólico. E eu quero tratar também da mente de vocês, dessa relação emocional com a comida. Então, para quem entrou aqui depois, quem quiser saber do 40 Mais Magra, porque hoje a gente está com uma oferta, é só vocês digitar aqui, ó, estrela, que automaticamente você vai receber no seu direct um link que vai explicar melhor como que é o programa, o valor e tal, tá bom? É um protocolo muito bom para diminuir celulite, muito bom para lipedema, porque é um protocolo que trabalha o tempo todo no corpo à base de gordura, tá? O tempo todo trabalha reduzindo gordura do corpo. Juliana, quando eu tava falando do foco, Juliana, pensei em você. Juliana, antes de entrar no Mood, fazer meus programas de emagrecimento, ela dizia, eu ficava um tempo presa. Como é que era, Juliana? Um tempo na prisão, não comia nada, no foco, ficava sem comer nada, depois soltava e comia alucinadamente. Aí emagrecia, engordava, emagrecia, engordava, não era assim, Juliana? Entrava no foco, saía do foco, entrava no foco, saía do foco. Saía da gaiola, exatamente. Então, gente, vocês não merecem viver assim. Vocês precisam resolver esse problema de uma vez por todas. Isso não precisa ser uma questão para vocês. Imagina você viver
o seu dia a dia sem precisar se preocupar com isso. E existem formas de fazer isso. Existe uma forma de você ir trabalhando a sua mente e isso entrar no automático. Se alguém te perguntar, você gosta de escovar dente? Assim, gente, eu nem penso se eu gosto de escovar dente. Eu só escovo. E atividade física, a forma de se alimentar, tudo isso entra do mesmo jeito. Ah, se você ama, se você não ama, não importa, simplesmente você faz, junto com o seu dia a dia, junto com a sua rotina. Porque quando você aprende, internaliza como você deve se cuidar, como esse processo de emagrecimento deve entrar de fato na sua vida, a coisa flui. E deixa eu explicar assim de uma forma muito básica para vocês. Isso não é uma coisa simples de explicar. Por que tem tanta gente na internet que faz sucesso ensinando coisas superficiais? Ah, vinagre de maçã. Todo mundo, vinagre de maçã emagrece. Ah, óleo de coco. Ah, não sei o quê. Como se um alimento fosse resolver toda a sua vida. Ah, fazer dieta cetogênica. Ah, fazer jejum prolongado. Gente, é muito mais abrangente. Não vou dizer nem complexo nem difícil, mas é muito mais abrangente. E é por isso que toda semana eu tô aqui terça e quinta, 19h30, fazendo live. Porque não é com uma coisinha eu aparecer aqui e falar, gente, usa vinagre de maçã que vocês vão ficar magros. Não é assim. Come isso, come aquilo, tira isso, tira aquilo. Não é desse jeito. Vocês sabem que a comida, ela tá ligada à nossa vida toda. Ela tá ligada a questões muito profundas que são inerentes à existência humana. Uma pessoa que não gosta de comer tá doente. Pessoa que não quer comer tá doente. Pessoa que não tem fome tá doente. Ou física ou emocionalmente. Então, às vezes, vocês acham que para emagrecer vocês têm que não ter fome. Ah, meu problema é que eu tenho muita fome. Ah, meu problema é que eu gosto muito de comer. Isso não é um problema. Se você não quer comer, ou não gosta de comer, ou não tem fome, aí sim você tem um problema. Então, olha que contrassenso. Para quem é cristão, pesca. Preste atenção numa coisa. O alimento é o recurso que Deus nos deu para sustentar a nossa vida. É igual um carro e o combustível do carro. Então, quando a gente começa a recusar a comida, ter medo da comida, dizer que a comida é veneno, isso é um contrassenso. A comida não é veneno, a comida é uma bênção. É a comida que nos mantém vivos. Nutre as nossas células, o nosso cabelo, nosso sistema imunológico, nosso fígado, tudo. Nosso cérebro, nossas conexões cerebrais, nossos neurônios. Eu só posso estar aqui vendo vocês, falando com vocês, criando um raciocínio lógico, porque eu tenho comida, tenho nutriente no meu corpo. Então, essa demonização da comida, esse jejum prolongadérrimo, jejum de 24 horas, jejum de 18 horas, jejum que não é fisiológico, porque o jejum fisiológico é um jejum de 12 horas. 12 horas comendo, 12 horas sem comer. Isso é fisiológico. Jejum de 16 horas, 18 horas, passar a manhã toda sem comer. Isso não é fisiológico. Vocês podem fazer isso em algum momento como estratégia. Vou dar um spoiler. Dentro do 40 mais magro, em uma das semanas, tem um jejum um pouco mais prolongado do que o fisiológico. Então, a gente faz isso num tempo restrito. Não é viver assim. Porque quando a gente usa de forma estratégica, intencional e certa, usa os recursos corretos que o nosso corpo precisa, você tem a resposta que você precisa. Quando você usa errado, você embola todas as questões na sua cabeça sobre emagrecimento. Então, toda terça e quinta eu tô aqui realmente para criar uma mudança de comportamento alimentar em vocês. Uma mudança de percepção em relação ao que é realmente um processo de emagrecimento. Então, com todo o conhecimento que eu tenho ao longo desses 25 anos, eu criei um protocolo de destrave metabólico que é específico para mulher com mais de 40 anos. Porque não adianta, você vai ficar batendo cabeça aí, tentando emagrecer, fazendo dieta, cortando tudo, comendo frango com salada,
comendo Diet Light Fit Zero, fazendo receitinha, receita, milhões de receitas. Eu tenho uma amiga que ela me manda 500 receitas e ela não emagrece por nada. Se aquelas receitas que ela faz emagrecesse, ela tava um palito. Porque é receita. Entendam, não é uma coisa que resolve. A primeira coisa que resolve é a sua cabeça. É o que eu falei lá no início. Esquece foco e coloca a vontade, o motivo, porque é o motivo que gera a ação todos os dias. Nossa vida é gerada a partir das micro decisões que a gente toma o dia inteiro. Quando a gente abre o olho, a gente decide se a gente vai levantar da cama ou ficar um pouquinho mais. Depois a gente decide o que a gente vai pensar. A gente pode pensar que aquele dia vai ser difícil, que aquele dia vai ser bom, a gente pode pensar nada, a gente pode levantar da cama, a gente pode fazer uma oração, a gente pode profetizar coisas boas sobre aquele dia, ou a gente pode viver alheio a isso tudo. Todo o tempo a gente tá tomando decisões. Se você vai pra academia, se você não vai, se você vai fazer aeróbico, se você vai fazer exercício de força, se uma pessoa vai ser grossa com você, se você vai ser educado, se você vai ser respondendo na mesma patamar que a pessoa te tratou. Enfim, são micro decisões. Só que se a gente tivesse que gastar energia para tomar essas micro decisões conscientemente, nosso cérebro explodia. Então essas micro decisões são tomadas de forma subconsciente. Então qual é a forma mais inteligente de você emagrecer e não voltar a engordar? É você enfiar no seu subconsciente esse comportamento de mulher magra, saudável, que se cuida, que se coloca como prioridade. E existe técnica para fazer isso. Você não tem que ter nascido assim. Você tem que ter as informações corretas, porque enquanto você achar que é foco, você nunca vai pro outro lado, que é o lado certo. Enquanto você achar que é na dietinha, você nunca vai destravar seu metabolismo com um protocolo como 40 mais magra, por exemplo. Entendeu? Então, gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Eu vou falar aqui pra vocês, pra quem já ouviu isso várias vezes. Eu vou falar pra quem entrou mais pro final. Hoje, a gente tá fazendo uma oferta do 40 mais magra. Quem quiser receber a oferta, digita aqui estrela, porque vai receber no direct. E é só hoje essa oferta desse protocolo de 6 semanas para emagrecer de 8 a 10 quilos às custas de gordura, tá? Semana que vem, terça-feira, estaremos aqui novamente, 19h30, com mais aulas sobre emagrecimento. E quem quiser perguntar alguma coisa sobre 40 mais magro, tirar alguma dúvida, me manda mensagem no direct, tá bom? Vou finalizar por aqui. Beijos para vocês. Terça-feira a gente se encontra, tá bem? Beijos para todas. Tchau, tchau.